Direção. Movimento. Conexão. Sustentabilidade. BASF for Mobility. Juntos em direção a um novo futuro. Oi, povo! Estamos começando mais um videocast BASF for Mobility, uma iniciativa da Divisão de Soluções Automotivas da BASF que visa debater o futuro da mobilidade com nomes importantes do setor. Eu sou a Cris Amaral, jornalista automotiva, e para mim é um prazer estar com vocês nessa conversa. Quando falamos em transformações futuras no âmbito da mobilidade, nós precisamos abordar tendências e alguns padrões de comportamento de consumo e como é que essas tendências contrastam nas mais diversas gerações. Então, será que esses diferentes perfis e comportamentos vão guiar as decisões da indústria? Pois é, no episódio de hoje nós vamos entender quais são as preferências já mapeadas desses comportamentos no que tange a inovação e sustentabilidade. E também como é que essas novas orientações vão influenciar nas cadeias da indústria automotiva e de mobilidade. Para conversar conosco sobre esse tema, eu convido então a Silvia Barsic, que tem muita experiência no setor, né? Mais de 10 anos de histórico na indústria automotiva e agora atualmente diretora da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículo Elétrico. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, Cris, pelo convite. A BASF também. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E eu apresento também o Elias de Souza, que foi sócio da Deloitte por mais de 17 anos e atualmente atua como professor e pesquisador de Smart Cities e mobilidade urbana. Muito obrigada por conversar conosco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Muito legal. Então vamos lá, vamos começar. Porque a gente quer entender melhor quais são as diferenças de perfil de consumidor e como é que isso é abordado numa pesquisa de mobilidade, pensando especificamente então no transporte. Eu acho que primeiro a gente tem que dar um passo atrás, Cris, porque eu acho que, conversando até com a Silvia, acho que quem é o consumidor, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está muito preso em falar que é só o cidadão. Hoje a gente precisa olhar a cidade como um todo. Mobilidade urbana não é só o cidadão. A gente está falando, quando a gente olha na cidade, é uma movimentação de carros, transporte. Quem está ali? A gente tem duas pessoas que estão ali. Dois usuários, dois consumidores. Tem a pessoa física, que é o cidadão, e tem a pessoa jurídica, é a empresa. A gente pode falar, não, mas a empresa está fora dessa mobilidade. Não, ela também está envolvida nesse circuito de mobilidade urbana. Então ela está ali transportando mercadoria, está transportando bens, então ela faz parte desse circuito de mobilidade urbana. Então a gente precisa entender quais são os anseios, quais são as necessidades desse consumidor, né, pessoa jurídica, que são as empresas, e quais são os anseios desse consumidor, pessoa física, o cidadão. Nesse meio tempo, a gente precisa entender como é que está essa mobilidade urbana. Hoje, quando a gente faz a pesquisa mobilidade urbana, a gente não tem uma pesquisa completa. O que a gente tem, e a gente ainda está preso nessa pesquisa, é a pesquisa de origem e destino do metrô, que faz, né, de 10 em 10 anos, a última está de 2017, mas ela está presa onde? Olhando o transporte que é motorizado e não motorizado. E ele está olhando o quê? O metrô, o ônibus, ele está olhando o transporte a pé, ele está olhando o carro. Como é que as pessoas se transportam? Então ele está preso somente nas pessoas. É importante? É, porque ele pelo menos mapeia como é que está a nossa situação na cidade. E aí a gente está olhando primeiro um exemplo, né, de São Paulo, para a gente olhar 5.570 municípios, que a gente quando fala mobilidade urbana, a gente está olhando o Brasil. Mas é importante olhar uma cidade como São Paulo, porque ela tem uma importância no mundo, né, que é uma das maiores cidades do mundo, entre as 10 maiores. Quando a gente olha São Paulo, o que tem de problema a gente vê na mobilidade urbana? A gente vê que se a gente olhar transporte não motorizado e motorizado, a gente já tem uma diferença. 67% é transporte motorizado, na última pesquisa. Os outros 30%, 37% é transporte não motorizado. Já temos uma diferença. Então as pessoas andam a pé e andam de bicicleta nesses 30% não motorizado. E o motorizado, o que a gente tem? Tem o transporte de massa e tem o transporte individual. E quanto isso representa nos 60%? Na verdade, são 60 e poucos por cento, né? O que a gente tem nisso? A gente tem 30% que é de transporte coletivo e o restante é de transporte
individual. Só aí a gente já vê que ele está meio igualitário. O que a gente precisa é como é que a gente muda essa situação e como é que a gente entende esse consumidor. A gente está olhando só esse consumidor cidadão, como é que a gente olha para esse consumidor e a gente dá mais um zoom ainda. Esse consumidor é quem? É o consumidor maduro ou é o consumidor que a gente está falando aí da população millennial, é a população Z, ou a gente começa a falar da população alfa? A gente precisa dar um zoom maior, porque a gente tem um cenário muito maior ainda, porque a gente não deu uma mudança na nossa cabeça, porque a gente ainda está olhando que a gente está numa população que morre aos 48 anos de idade. Não é mais isso. Nossa população mudou. A população brasileira, ela é uma população madura. Acredite se quiser. Para usar o IBGE, o último, a nossa população hoje tem uma idade média de 78,3. E algumas cidades até mais do que outras, né? Mais do que as capitais. Então, se a gente for pensar em mobilidade, a gente tem que pensar também onde que está essa população idosa e qual que é a mobilidade adequada. Né? Mas tem um detalhe, essa população, a maioria nasce homem, mas quem vive mais são mulheres, que são, a maioria são 79,6%. Então a gente está tentando olhar aí esses consumidores. Por isso que é importante a gente ir olhando esses dados para a gente construir a nossa conversa sobre mobilidade. Sim. E mais um detalhe, como é que a gente olha esse dado? A gente em 2040, 57% da nossa população brasileira vai ser constituída de população acima de 50 anos. Quem é essa população? Exatamente a população que a gente está vendo aí, milênio. Porque a gente está vendo uma população que está vindo, ficando madura. Como é que a gente fica com os anseios? E aí eu acho que a partir disso que a gente começa uma conversa, a gente escutar. A gente não pode mais estar falando da população hoje só, milênio dos anseios hoje. A gente precisa olhar dessa população milênio, que ela também vai ser madura. Não só madura hoje, mas ela vai ser madura de 2040, de 2050. E quando a gente pensa na pesquisa do metrô, que você falou que faz como base, né, para muito dessa análise, poxa, uma pesquisa de 2017, a gente tem um resultado de 10 em 10 anos, talvez lá atrás funcionasse. Mas hoje, quando a gente fala de futuro, a gente não fala mais para 10 anos, a gente fala para 2. Hoje a mudança é muito rápida, né? Então, do nada a gente viu patinetes tomarem conta da mobilidade em grandes capitais e a gente vai vendo novos modais surgindo. Então a gente precisa estar sempre atualizando a pesquisa. Silvia, agora falando sobre essa tendência de consumo, o que tange a eletrificação, tem um estudo anual da Deloitte que mostra um pouco dessa crescente preferência das novas gerações por veículos elétricos. E aí, com a sua experiência, eu queria saber de você como é que anda esse mercado em modo geral e quais são os principais desafios, porque desafios tem aí. É verdade. Então, na BVE, né, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ano após ano a gente tem batido recordes de emplacamentos de veículos elétricos aqui no Brasil, que é uma boa notícia, elétricos e eletrificados, né? Os eletrificados a gente considera os veículos híbridos, plug-in, híbridos globais e tudo mais. E o que acontece é que há 10 anos atrás, né, quando a gente começou a associação, a gente tinha 100 veículos elétricos aqui no Brasil, foi quando eu comecei a trabalhar com isso, e agora, no último mês agora de agosto, a gente bateu um recorde de market share, a gente já está com 5% de market share aqui no Brasil de veículos elétricos, então essa é uma excelente notícia, porque com certeza o veículo elétrico ele vai fazer parte dessa transformação. O futuro não é só elétrico, muitas tecnologias, né, vão fazer parte disso, mas com certeza o veículo elétrico ele fará parte desse futuro e será um divisor ali de sustentabilidade para essas gerações. E a gente fala muito dessa geração mais jovem e a gente vê que muitos carros elétricos e eletrificados estão saindo com esse perfil, mas com uma pegada mais jovem, né? Até um que foi lançado recentemente, com um preço mais em conta, vendeu mais de 300 unidades em um mês. Sim. Então, quando a gente falava que tinha só 100 no país, a gente vê um modelo de carro jovem Sim. vendendo mais de 300. É porque se você quiser causar um impacto positivo de fato no ambiente, na sociedade, você precisa trabalhar com o volume de mercado. Então, se a gente criar carros de nicho, de alta gama, vai ser bem complexo você atingir
as proporções de emissões que a gente precisa dos gases do efeito estufa. Então, de fato, as montadoras que querem causar um impacto realmente positivo, elas precisam atacar os veículos mais populares de mais baixa gama. E o futuro, eu gosto muito de uma frase do professor Jim Collins, ele escreveu aquele livro Feitas para Durar, ele fala assim: abaixo a tirania do ou, viva a genialidade do e. Então, a gente tem que pensar em todas essas soluções, não é uma ou outra, e sim, todas elas vão descarbonizar o nosso país. Pois é, a gente tem agora uma geração também mais exigente em aspectos de conectividade, de tecnologia, mas também mais exigente em aspectos de sustentabilidade, ESG. E aí eu quero saber de vocês dois. Vocês acham que a indústria já está preparada para atender essa geração com todas as suas exigências? Eu acho que a Silvia começou muito bem falando sobre um ponto, sobre o filho dela. Eu acho que a gente tem que olhar os dados, porque a gente está passando por um momento muito da questão da percepção das pessoas, né, e não da realidade, porque a gente tem um descolamento sobre isso. A percepção muitas vezes não é a realidade, né? Quando a gente olha o dado, né, de como é que está a realidade, há um movimento entre os 18 aos 35 anos de eu não quero mais ter carro. Né? Não é que a pessoa não tira a habilitação, ela tem até a habilitação, ela faz o curso, mas ela não quer emitir a habilitação. Você vê, nos últimos 5 anos, 26% no estado de São Paulo foi reduzida a emissão de habilitação. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que assim, eu posso dirigir, mas eu não quero ter carro. Isso é uma mudança de comportamento. Veja, isso não tem nada a ver com a cultura global. A gente tem que descolar também da cultura global, da nossa cultura local. O Brasil também tem uma diversidade um pouco diferenciada. Quer dizer, como é que é a nossa realidade aqui? A gente tem carro elétrico? Temos alguns, mas não é a nossa cultura. A gente tem transporte coletivo, tem esses dados que eu mostrei do metrô para a gente chegar em São Paulo, mas nós temos 5.570 municípios que têm uma diversidade muito grande. Impressionante. E eles são muito diferentes, né? A gente olha de culturas locais que são realidades com desafios, né, com populações vulneráveis que a gente não tem na Europa. Então, com também um relevo também muito diferenciado. A gente também não pode pedir, por exemplo, na cidade de São Paulo, a pessoa vir de bicicleta do Capão Redondo para poder trabalhar em Higienópolis. Ela vai morrer no meio do caminho, principalmente no dia de chuva. Então, como é que a gente olha essa cultura? Menos emissão de carteira de habilitação e ela quer comprar o quê? Ela não quer comprar. Ela quer usar, se mover, né? Ela quer se mover. Com segurança. Com qualidade. Com qualidade. Mas ela está olhando isso, ela está olhando a questão do SG. Sim. Ela está querendo que a coisa seja mais sustentável. Mas quem é essa pessoa? É só a pessoa... Essa geração? É só essa geração? Não é mais só essa geração. O Elias, eu até tinha ouvido falar de uma geração, não sei se vocês ouviram, que são os perennials, que é a geração de pessoas de outras gerações que se identificam com essa questão da sustentabilidade. Então, quer dizer, não necessariamente são os mais jovens que estão preocupados com isso. Sim. Talvez eles estão puxando, né, a fila. E se a gente pensar em sustentabilidade, né, como tema, a gente tem que olhar as externalidades. Eu acho que tem 2 pontos na pergunta da Cris que acho que são importantes. Eu acho que assim, de novo, qual que é o conceito de sustentabilidade para essa geração? Vai muito mais do que o meio ambiente. Para essa população, para essa geração, ela está interessada em qual que é o impacto social mesmo, né, dentro da sustentabilidade. Porque a gente divide a questão do social dentro da sustentabilidade. Não, a sustentabilidade, o social está ali dentro. Então ela está preocupada. E pessoas? Eles estão olhando pessoas. Então desde a produção, né, até a venda, o que está ali? Tem pessoas, tem como raça. Como é que essas pessoas são tratadas? Como é que elas são tratadas? Tem geracional, tem criança, como é que é a raça, como é que é tratado o gênero, como é que é a preocupação com pessoas dentro dessa produção, né? Lógico, tem o descarte, tem a questão ambiental, tem todo esse olhar, mas eles querem saber, eu estou adquirindo um produto, mas como é que ele veio? Como é que ele foi produzido? O que está por trás? É uma mudança de mentalidade muito grande, que para nós, de algumas gerações, ainda não tinham pensado, mas os perennials começam a absorver esse pensamento.
Então não é mais só o meio ambiente, é uma preocupação social. E mais do que isso, eles crescem. Tá? E qual o impacto no território? Aí cresceu. Não é só o que você tá de mão de obra, mas qual o impacto no território da fábrica dessa empresa. Então você ampliou todo um olhar para isso. Mas a Silvia também trouxe um outro ponto, que é a questão, qual que é o meu olhar para a mobilidade? Porque as empresas precisam entender que, assim, o carro precisa ser exterminado? Não. É uma conversa que a gente precisa também sentar na mesa, que, olha, carro não pode ser eliminado. Perdoe para quem todo mundo tem gente que, assim, não, precisa eliminar o carro, gente. Não nos cancela. Vamos colocar o assunto na mesa. Não. O carro não pode ser eliminado. Eu sou uma apaixonada por carro, não estou aqui defendendo isso. Não, a gente não está defendendo. Veja, o que tem que mudar é o combustível do carro. Então a gente muda. O carro elétrico é uma alternativa, daqui a pouco pode ser uma outra alternativa que a gente encontre. E podem existir várias trabalhando Sim. juntas, né? Mas como transporte, ele tem que ser um dos modais. O que a gente tem que mudar é a mentalidade que a gente está trazendo de multimodal. Que é isso que a Silvia está falando, do serviço. E aí ele, do deslocamento de um ponto A para o ponto B, e a Cris deve estar pensando nisso, como é que eu me desloco? E é isso que a pessoa quer. A maneira mais rápida. Rápida, confortável, Segura. E é isso. E maneira, como é que eu vou fazer isso? E aí o serviço tem que me prover. Olha, eu vou ter que pegar uma bicicleta, vou ter que pegar um ônibus, vou ter que pegar um carro. Não importa. Eu tenho que ser transportada. Eu tenho que ter essa mobilidade rápida. É isso. Mas esse olhar, a indústria tem que entender, o governo tem que entender, todo mundo da sociedade tem que entender. O transporte também para a pessoa jurídica também tem que ser feito, mas como ele tem que ser feito? Multimodal. Ele pode também compartilhar com outras empresas, que também é isso. Não vai ser mais uma empresa usando um serviço, talvez elas tenham que compartilhar, porque não precisa ser um carro sozinho com uma mercadoria. Talvez elas possam compartilhar hoje, que é o que está sendo feito. Então essa mudança de modalidade dentro da mobilidade é importante. É isso que muda daqui para frente. Sim. Então o carro não pode sair. Ele precisa, principalmente por causa da micromobilidade, né? O passo final, tem algumas localidades que a gente não consegue fazer com transporte de massa. E até pensar como que vai ser o uso desse carro. Vou dar um panorama. É óbvio que a gente tem que separar o que é mobilidade do Brasil, do que é mobilidade do resto do mundo, o que é mobilidade de São Paulo, o que é mobilidade de uma cidade ali a 100 quilômetros de São Paulo, de interior, são cenários diferentes. Mas eu estava na semana passada no Salão de Munique, que já trago ali um primeiro ponto que a gente nota. Antigamente a gente falava que os salões eram salões do automóvel. Hoje são salões de mobilidade. Incrível isso. Né? Deixou de ter aquele caráter de lançar carro, tanto que muitas montadoras estão saindo para lançar fora do ambiente de salão, e o salão virou um grande centro de discussão de mobilidade do mundo todo. Sim. E aí eu andando ali de estande por estande, conversando, mas para quê? E aí o que me chamou a atenção? Cada coisa que eu via, eu falava, mas qual que é a aplicação disso? Vou dar um exemplo, eu tinha ali um protótipo de um carro com uma leitura de íris. Eu falei, mas qual que é a aplicação disso? Uma vez que a chave você faz assim, ela abre o carro também, né? Ao invés da íris destravar o carro. Aí me falam, car sharing. Porque você coloca ali no aplicativo, cadastra a sua íris, o carro vai identificar e vai abrir. Olha um outro carro que me chamou a atenção por ser um motor autônomo e elétrico, como se fosse uma plataforma, assim, de um furgãozinho. Legal, qual que é a aplicação dele? Car sharing. E está sendo aplicada como car sharing no Brasil, nos Estados Unidos e vai começar na Alemanha. E dali, vários outros estandes que eu ia visitando, que eu perguntava qual a aplicação, me vinha, começou no car sharing, vai por car sharing. Então, esse é um assunto que está muito forte, a aplicação do veículo para mais de uma pessoa. Então, deixar de ser individual. E a gente tem uma pesquisa do LX que revelou que aproximadamente 70% dos entrevistados manifestam alguma preferência por compartilhamento de carros. Uma inclinação grande na geração Z. Então, os nascidos entre 95, 2010, eu nasci um pouco antes, mas gosto bem. Deixa pra lá quanto antes. Mas aí a gente está falando de caronas compartilhadas, aplicativos de transporte, aluguel de curto prazo. A gente tem muito mais esse comportamento do serviço do que da posse. Da posse. Não é? Essa mentalidade veio para ficar?
na visão de vocês? O Elias comentou o S, né, o pilar do tripé da sustentabilidade, o S, e você sabe, Cris, o sharing, a sharing economy, ela responde também, porque talvez eu não tenha 100 mil reais para comprar um carro, mas eu consigo pagar 1 hora de uso daquele carro. Então, acessibilidade, tornar a mobilidade acessível do ponto de vista, né, econômico, é um ponto importante da sustentabilidade e que a gente, como indústria, como ecossistema da mobilidade, né, consegue propiciar através de uma tecnologia como essa do car sharing. Ou seja, o carro é meu por algumas horas, por alguns minutos. Talvez eu não tenha ali 200 mil para comprar um carro elétrico, mas eu tenha o suficiente para usar 2 vezes na semana, que é quando eu não estou em home office. E se você quando eu preciso ir para a rua. Exatamente. Né? E se você considerar que um carro compartilhado, ele tira de 8 até 13, 14 veículos proprietários das ruas, sim, a gente está falando de uma outra componente social, que é o tempo das pessoas. Porque, com certeza, o presidente da montadora também está preso num congestionamento, a menos que ele esteja voando ali com o... Mas, assim, a gente precisa pensar em soluções de mobilidade que diminuam o nosso tempo num congestionamento. Eu sei que a gente gostaria de estar fazendo uma outra coisa, talvez, mais interessante do que ficar parado dentro de um trânsito. E se a gente trocar todos os carros para carros elétricos, a gente vai ficar preso no trânsito igual. Quer dizer, não é só essa solução que vai resolver a questão. A questão não é nem só compartilhamento, Cris. A questão é propriedade. Sim. Essas novas gerações, elas não querem ter a propriedade da coisa, até porque envolve uma série de custos. Então, está dentro dessa questão da sustentabilidade deles e não faz parte. Isso daí a gente também vai passar por um problema na questão do real estate, quer dizer, eu também não quero ser proprietário de um imóvel. A gente vai sofrer com isso, a gente não está se preparando, lá fora já começa a olhar para isso assim, como é que eu faço se essas gerações não querem ser proprietárias de um imóvel? O que eu faço? Porque eu estou acostumado a vender imóvel e essa geração não quer. Mas a gente está sofrendo isso na mobilidade e você vê que as montadoras estão tentando já se adaptar ao Salão de Munique, é uma mostra disso. Então o compartilhamento veio para ficar, não tem outra coisa. Agora, como vai ser esse compartilhamento? A gente já vê o reflexo até nos carros voadores. Você vê que a proposta de ser, e graças a Deus a gente tem que sempre valorizar isso, a solução mais proposta e vencedora foi uma solução brasileira, graças a Deus que é da Embraer, e muita gente ainda não fica divulgando, é uma solução vencedora, porque Sim. todas as montadoras tentaram, e a única solução que ganhou, inclusive vai para o projeto do Neon, já foi contratada, está sendo contratada por todos os países árabes, já está sendo produzida, enfim, é uma solução vencedora, mas por quê? Porque ela foi muito pé no chão, né? De trazer uma solução de que assim, olha, não é para todo mundo comprar, não é para ter o seu carro voador, é simplesmente assim, nasceu já para ser compartilhado. Perfeito. Já nasceu olhando para essas gerações. Então, assim, veio no compartilhamento no carro voador. Né? Então, se é isso, já mostra que já veio ficar. Já vem com o dado que eu te mostro. Se a gente tem, nos últimos 5 anos, uma queda de 26% dentro do estado de São Paulo, que é um estado que tem 46 milhões de pessoas, mostra que a habilitação, eu não quero mais dirigir carro. Então, mostra que também veio para ficar. Então, a gente tem uma queda violenta, né, de propriedade, né, de eu não quero mais dirigir, eu quero usar o carro compartilhado ou o transporte público. Porque a gente está sofrendo com a questão da mobilidade nas cidades, né? Então, isso veio para ficar, acho que isso daí não muda. O que a gente precisa pensar é como é que a gente faz com a mobilidade. Eu acho que a conversa é as soluções de compartilhamento que vão ter que ser pensadas. E você sabe que me veio isso agora, que é curioso, eu estava pesquisando e ligando para algumas pessoas para entender um pouco mais sobre placas solares, então essa comunicação carro-casa, placa solar na casa para abastecer um carro elétrico e pessoas que colocam a placa fora, né, do ambiente. E aí eu conversando com uma pessoa pelo telefone, ele falou, não, eu construí esse ambiente um pouquinho afastado da cidade para atender o hospital, então as placas solares ali no chão, para atender o hospital, e coloquei um espaço também para o estacionamento de carros voadores. Eu falei, preciso ir aí.
E fui lá conhecer. Mas é assim, pessoas que estão olhando muito à frente. E é um senhor. Então a gente está falando aí dessa nova geração, né? Sim. Que é uma geração mais velha, totalmente de olho no que está por vir. Então, assim, energia solar, eletricidade, carro voador, tudo junto. E aproveito o gancho para mais uma inovação, que é o carro autônomo. Vocês acreditam que... Eu queria saber quais vão ser os próximos passos, né? O carro autônomo, ele responde à questão da segurança no trânsito, porque se 95% dos acidentes são causados pelo ser humano que está dirigindo o carro, então se você tira essa pessoa da cena, você consegue diminuir bastante, né? Mas tem muitas questões assim relacionadas, né, ao veículo autônomo em termos de para ele se tornar operacional, de fato, né, dentro das cidades. E você comentou sobre a placa solar, só deixa eu fazer um parênteses aqui, antes de passar pro Elias. O carro elétrico, eu lembro de um projeto na ilha de Porto Santo, em Portugal. A ilha toda, ela era uma ilha inteligente, né? É um pouquinho do que a gente está querendo fazer com o Fernando de Noronha ali, e mudando um pouco o cenário de geração de energia para uma energia limpa. Mas a ilha de Porto Santo, ela tinha geração eólica e solar, e os carros elétricos, era um projeto da Renault, eles eram abastecidos, né, vamos dizer assim, carregados com essa energia solar, e à noite o carro tinha uma tecnologia que devolvia a energia para a rede elétrica da ilha. E esse retorno à rede era uma venda. Então, quer dizer, as pessoas tinham um carro elétrico, o painel solar, e à noite elas ganhavam dinheiro vendendo a energia para abastecer o sistema. Então, quer dizer, quando a gente coloca uma nova tecnologia no ar, a gente não consegue imaginar, na verdade, o potencial dentro da sociedade, né, dentro de uma comunidade. E uma coisa que eu fiquei muito impressionada, porque como eu fiquei 21 anos dentro do setor automotivo, eu lembro muito bem como a gente era um pouco assim verticalizado em termos de contatos, né? A indústria automotiva, ela fala muito pouco com as cidades ou com os estados. A gente sempre falou muito com o governo federal. Depois a gente não tinha muito, assim, chega uma montadora numa cidade, vem toda a rede de fornecedores junto, você tem sua própria rede de concessionários, você tem seu próprio banco. Quer dizer, é um mundo muito vertical, muito assim, não estou dando muito bola para quem está do meu lado. Agora, quando você... suficiente. Até um pouco alto, pensando assim, mas quando você fala de mobilidade, muda tudo. Quando uma montadora chega para uma prefeitura, ela tá fazendo o quê? Querendo vender carro. Quando ela é uma indústria da mobilidade, ela está dentro de uma prefeitura para quê? Para a gente poder achar um jeito de melhorar a mobilidade urbana. Então, o mercado da mobilidade, ele é muito amplo. Ele envolve, no mercado do carro, você tem um comprador de carro novo, que ele só vai ter um carro. No mercado da mobilidade, você tem o usuário do Uber, o cliente do aplicativo, você tem o cliente do car sharing, você tem alguém que tem um celular na mão. Você tem o poder público, você fala com as cidades, com as comunidades. Por exemplo, uma ilha se tornou um ator importante dentro do mercado da mobilidade. E quando você fala de parceiros, ao invés de só a rede de concessionários, fornecedores e o banco, você tem toda uma cadeia, um ecossistema de o desenvolvedor do aplicativo, o distribuidor de energia, o carregador, a placa solar. Quer dizer, é um mundo rico e de oportunidades. Não é à toa que todo mundo está olhando esse mercado. E essa até já embala essa última pergunta que eu ia fazer para a gente conseguir finalizar aqui o nosso papo, que é como a cadeia produtiva consegue abraçar essa indústria e se adaptar para atender todas essas exigências e novidades. Como é que vocês acham que tem que ser essa preparação de tudo isso? Deixar de olhar tão vertical é um caminho. A gente precisa ter uma conversa profunda.
Porque é verdade, a gente precisa fazer uma reflexão. O que a Silvia está propondo para você é uma grande reflexão, Sim. porque a gente está falando de mobilidade, não está mais falando de um transporte individual só. E o Salão de Munique que você mostrou Confirmou, né? confirmou isso, essa grande transformação que a gente está passando. Lógico, há um descolamento muito grande da realidade global do Brasil, por uma questão cultural. Né? Então, o que a gente está falando? Quando a gente fala de veículo elétrico, as montadoras lá fora estão com planos muito ambiciosos. Quando a gente vê China, eu vou fazer a eletrificação de pelo menos os veículos de transporte de táxi até 2035 todos, transporte coletivo até 2035, os carros particulares até 2040. É ambicioso, mas é China. Para os Estados Unidos, 46% dos carros. Para a Europa, 57%. É ambicioso, mas, de novo, está no plano das montadoras lá fora. Brasil, não estamos nos planos. No transporte coletivo, a gente tá olhando e tem. Vai vir carro elétrico? Está vindo, mas a proporção é pequena, não é produção. O que a gente está falando aqui é produção. Então, a gente não está no plano de produzir aqui. A discussão não é essa, a discussão é: vamos ter carros elétricos? Vamos ter, mas não na proporção europeia, não na proporção global. Vamos ter carros autônomos? Vamos chegar lá. Mas por que eu estou falando isso? Para chegar na reflexão da Silvia. Se este é o cenário, qual que é o olhar que a gente está no Brasil? A gente está num olhar de dar um passo para trás e ver como é que a gente olha a mobilidade. Como é que a gente senta com toda a indústria e a gente vê, gente, temos um problema. Tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, da gente se locomover nas cidades. Né? A mobilidade está prejudicada, as cidades não se locomovem mais, principalmente os grandes centros. O nível de urbanização do Brasil é diferente do resto do mundo. Enquanto o mundo está preocupado, olha, estamos aí em 67, vamos chegar em 72 em 2050. O Brasil já está em 82%. E nós vamos chegar em 2050 em 90%. Uau! E aí, o que eu faço com isso? Dados da ONU. Eu tenho um nível de urbanização enorme, ou seja, a quantidade de pessoas na zona urbana é enorme, porque elas estão indo para a zona urbana à procura de emprego, à procura de educação, à procura de oportunidades. Por isso que a gente tem essas áreas, né, com grande população vulnerável. Por isso que também a gente sofre com a questão de mobilidade e outras questões. Então, como é que a gente pensa em mobilidade? A gente precisa olhar essa mobilidade de uma maneira que, assim, como é que a população precisa? Ela precisa comer, ela precisa dormir, ela precisa de um lazer, ela precisa de uma educação. Para sustentar isso, ela precisa de uma renda. Qual que é o problema da mobilidade? É o deslocamento para o emprego. Eu consigo colocar a educação, eu consigo colocar para ela morar, eu consigo colocar a saúde, tudo próximo. Consigo até colocar o lazer próximo. O emprego, eu não consigo. Esse é o grande deslocamento das pessoas, é o emprego. As pessoas vão dizer, mas eu posso trabalhar em casa. Eu do engano, porque a gente tem um problema cultural que eu preciso tocar nas pessoas. Eu brinco isso com meus alunos. Cultural latino que assim, eu preciso estar aqui para ver se você está trabalhando. Né? É isso que a maioria das empresas faz. Então como é que eu faço? Eu multiplico o local das empresas? Então a gente precisa pensar em empresas todas de mobilidade. Como é que eu faço esse deslocamento para não ter tudo concentrado numa área das cidades ou em outra, para gerar esse deslocamento? Porque aí sim eu penso numa cidade que seja de 15, de 5, o que você quiser, mas que a mobilidade seja reduzida. E aí sim eu penso diferente, e aí eu posso pensar na solução. Vai ser um carro autônomo? Vai ser um transporte individual? Vai ser um transporte de massa? Esse transporte de massa vai ser de trilhos? Ele vai ser o ônibus? Aí a gente pensa qual que vai ser. Muito bom. Queria agradecer demais. Que dupla incrível que a gente trouxe. O papo foi uma delícia. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo por tantos insights e reflexões mesmo, né? Acho que é isso que a gente quer trazer, né? Reflexões, abrir um pouco a mente. Então, agradeço a participação de vocês. Obrigada. Obrigado. E agradeço também você que acompanhou a nossa conversa. Esse é mais um episódio da série BASF for Mobility. Fique ligado no YouTube que logo logo a gente vai ter outras conversas para debater um pouco mais o futuro da mobilidade. Até lá, te convidamos a conhecer soluções automotivas da BASF através do link que aparece aqui na tela. Até a próxima! BASF. We create chemistry.